Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando nesses vídeos as orientações do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli. A gente vai usando várias obras e aqueles textos que a gente sente que são mais apropriados, todos são apropriados, mas aqueles que têm mais envolvimento com o contexto atual, que a gente vai verificando, que a gente vai conversando com as pessoas, vai ouvindo as demandas, vai vendo como estão as relações, a gente vai separando algumas colocações que são mais adequadas para o momento. Eu espero que eles estejam sendo aproveitados por vocês, como está sendo por mim, por nós, eu e Cássio, que estamos aqui gravando, ok? Nós vamos trabalhar hoje o capítulo do livro Para Ser Feliz, capítulo 17, que se chama Dupla Culpa. Olha o título que o irmão José deu, dupla culpa. Não basta ter a culpa, não. Agora ele vai explicar por que ela é dupla. Porque basta a gente também pensar o que é a culpa. Aquele sentimento de remorso, de autopunição, de ficar remoendo ali, de ficar fomentando uma indisposição, fomentando um pensamento negativo, fomentando que mais nada vai dar certo porque você errou aqui e ali, mas só que, eu estou fazendo referência à culpa. Só que ele vai falar da dupla culpa. Quer dizer, não basta ter a culpa, tem que ser culpado duas vezes. Por que uma pessoa é culpada duas vezes? Por que isso? Olha o que ele diz para nós. E ele já começa explicando. Depois nós vamos viajar num gráfico sobre a questão da culpa, mas ele já começa explicando para nós. Olha o primeiro parágrafo. Quem erra com a intenção de errar é duplamente culpado. Ficou dúvida? Quem erra com a intenção de errar é duplamente culpado. Culpado porque errou. E culpado porque sabia que estava errando. Ô, gente, mas é tão simples isso. Mas ele traduz em palavras o que a gente já vivencia. Culpado porque errou. Duplamente culpado porque sabia que estava errando outra vez. Quanto mais souberes do teu erro cometido, maior será a tua responsabilidade. E aqui é interessante, porque quanto mais souberes do teu erro cometido. Ele não fala maior será a sua culpa. Ele não fala isso. A gente tem um tal de achar, eu nasci nesse estado, eu vim nessa condição, eu vim com tal debilidade, eu vim com tal dificuldade, por causa das minhas culpas. A gente atribui como se fossem culpas o tempo todo, mas isso é coisa da nossa cabeça. Mas o que ele coloca aqui? E é a forma que a gente precisa entender. E isso é de conformidade com as nossas responsabilidades. Não é porque eu tenho culpas do passado, mas é porque eu sou responsável pelo meu passado. Se eu cometi engano, eu venho para corrigir o engano. Mas se eu cometi o engano sabendo que estava enganado e continuei me enganando, eu venho duplamente responsável por aqueles enganos. Ele chama de dupla culpa. Mas ele não está dizendo que é para a gente abraçar a palavra culpa. Ele está dizendo, quanto mais souberes do teu erro cometido, maior será a tua responsabilidade. Maior será a tua responsabilidade. Ele nem falou maior vai ser a sua culpa. Sobre a terra, apenas os espíritos primitivos ou insanos não sabem que estão errando. Apenas os primitivos ou os insanos. Primitivos na Terra, olha, é difícil a gente encontrar. Hoje na Terra é difícil a gente encontrar. Não tem dificuldade hoje que a gente não saiba quando a gente está cometendo, errando, ou não tem situações, não vou dizer nem dificuldade, não existem situações hoje na Terra que a gente não saiba quando a gente faz, se a gente está errando ou acertando. Não existem, gente. Não existem dificuldades. A gente pode justificar os nossos enganos. Como a codificação traz para nós, se eu não me engano,
eu não vou dizer para vocês se está no livro dos médiuns ou no Obras Póstumas, quando coloca para nós, ninguém é bom juiz em causa própria. Depois nós vamos tentar localizar, e aí o Cássio vai pesquisar isso para nós lá, para saber de qual obra. Mas é Kardec que traz. Ninguém é bom juiz em causa própria. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que a gente vai cometendo os enganos e a gente se defende dos enganos cometidos. A gente se defende. Se ninguém é bom juiz em causa própria, o nosso principal juiz é a consciência. Todo mundo sabe disso, mas é uma consciência lúcida. É uma consciência filtrada dos aconchegos sociais, dos aconchegos emocionais, dos amparos que a gente se dá para cometer este ou aquele engano. É uma consciência filtrada, e isso é difícil para nós. Termos uma consciência filtrada. Quando a gente grita, a gente acha que a gente está com a razão. A gente acha que a gente está com a razão. Quando a gente grita, e não precisa da gente gritar. Aliás, eu quero lembrar para vocês uma fala do pai do Desmond Tutu. Desmond Tutu, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 83, um sacerdote anglicano, que foi Prêmio Nobel da Paz em 83, que conviveu com Nelson Mandela. Aliás, Desmond Tutu em 84, Nelson Mandela foi Prêmio Nobel da Paz em 93, 9 anos depois de Desmond Tutu. Os dois conviveram juntos desde criança, os dois são contemporâneos, viveram na mesma rua em Joanesburgo, na África do Sul. Imaginem vocês, os dois prêmios Nobel da Paz, um em 84, outro em 93. Mas o pai de Desmond Tutu, ele coloca para o Desmond Tutu assim, meu filho, não precisa gritar. Não precisa, ele fala assim, não precisa aumentar o tom de voz. Melhore as suas argumentações. Melhore as suas argumentações. Gente, eu estou pegando um exemplo. É a mesma coisa de eu ir lá no livro Sinal Verde e o André Luiz fala assim, nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Um ponto. A pessoa que grita, ela se justifica. Então, a pessoa passa a achar razão no engano que comete. A pessoa que fecha o outro apavoradamente no trânsito, ele acha que ele está com razão, porque ele tem pressa. Ninguém mais tem pressa. Está todo mundo ali sem o que fazer no trânsito. Não é isso, gente. Está todo mundo indo para o local de trabalho, para um lazer, para um passeio. Ninguém está se divertindo numa avenida. Ninguém está se divertindo. Mas aquele que sai rasgando, cortando, ele acha que a justificativa dele vale muito mais do que a das outras pessoas. Aquela pessoa que agride fisicamente, moralmente, ele acha que ele encontrou motivos para agredir. Ou seja, ele acha por quê? Porque ele é juiz da própria causa. E o que Kardec traz para nós? Ninguém é bom juiz em causa própria. Ninguém é bom juiz. Então, no fundo, quando a gente avalia no exame consciencial, a gente sabe que a gente está errando. Ok. Quando a gente continua errando, é a dupla culpa. Entender? É a dupla culpa, a gente vai repetindo. E aí ele vai colocar para nós. Os insanos, aliás, insanos se tornaram justamente por terem entrado em conflito com a consciência. Olha que bacana isso. Os insanos, eles acreditam, ou melhor, eles o são porque entraram em conflito com a consciência. Por que entraram? Olha, isso não é algo que a gente vem falando já há algum tempo, quando nós colocamos conhecimento diferente de consciência. Quando a gente coloca conhecimento diferente da consciência, o insano é aquele que entrou em conflito com a consciência. Ele não entrou em conflito com o conhecimento, não. Sabe por que ele não entrou em conflito com o conhecimento? Porque ele sabia. A gente não entra em conflito com aquilo que a gente já sabe. Aquilo que a gente já sabe não tem conflito. Aquilo já está estudado, já está vivenciado, já está sentido. Aquilo que a gente conhece não tem conflito.
Mas quando a gente conhece e não faz, entra em conflito. Entra em conflito. Quem é um insano? O insano é aquele que tem o conhecimento, mas ele não usa do conhecimento, ou seja, ele não usa a consciência. Ah, mas qual que é a diferença? O conhecimento é a construção teórica, a consciência é a construção prática, é aquele que pega e faz. Eu tenho conhecimento de uma série de coisas, mas eu não faço, então eu tenho conhecimento, mas eu estou sem consciência. Consciência é a construção prática do conhecimento que a gente já adquiriu. Isso é consciência. Então, quem é um insano? É aquele que entra em conflito com a consciência. O insano se torna justamente insano. Ele se torna insano. Ou seja, ele se torna inconsequente. Ele se torna impermeável às questões que estão vindo da educação social, da educação familiar, das orientações espirituais. Ele se torna impermeável. Por quê? Porque ele não atende à consciência. Mas ele sabe que ele está errado. Ele sabe. E olha, hoje na Terra tem uma avalanche de pessoas que estão donas do conhecimento e sem a consciência. E aqui quem vos fala tem as mesmas dificuldades. As mesmas. Quem me dera dar conta de colocar em prática tudo que eu conheço. Quem me dera. Eu sairia dessa encarnação aqui quase anjo. Imaginem vocês. Acredito eu que vocês que estão escutando também sairiam quase anjos se a gente desse conta de atender a nossa consciência, não atender o conhecimento. Tá claro? Por quê? Porque hoje já existe uma culpa. Eu vou colocar uma culpa pequena, porque a gente já conhece. A gente já conhece. Aí quando a gente vai repetindo o erro, a gente vai duplicando a culpa. Duplicando a culpa. Tá claro isso? Aí ele continua. A rigor, quem poderá alegar desconhecimento do mal que pratica? A rigor, quem vai desconhecer que está fazendo mal, gente? Quem desconhece? Você sabe por que não é tão simples a gente dizer que não sabia? Não é tão simples. A gente pode verbalizar, mas dentro da gente não é tão simples assim. Olha só. Nós temos, vou fazer um gráficozinho aqui só para vocês entenderem, a culpa. A culpa gera aflição. A aflição gera agressividade. A aflição gera agressividade. A agressividade gera tensão. Tensão. Você vai ficando, aliás, vou inverter. Deixa eu fazer de novo. Eu troquei dois termos aqui. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse gráfico, que eu vou explicar. A culpa gera tensão. A culpa gera tensão. A tensão leva à agressividade. Uma pessoa nervosa, ela tende a agredir. Eu não estou falando nem de uma agressão física, uma agressão súbita, aquela agressão, pequenas verbalizações, uma indiferença no olhar, indiferença na escuta. Muitas vezes ela já está assumindo uma tensão, daí a pouco ela começa com atitudes agressivas. A agressividade gera aflição. A agressividade gera aflição. A aflição, ela vai gerar novas culpas. Olha o tanto que não é simples. Voltando, olha a orientação. A rigor, quem poderá alegar desconhecimento do mal que pratica? Se a pessoa praticou mal, ela já tem uma culpazinha aqui, se ela praticou. Se ela praticou, ela já está carregando, isso vai gerar tensão, isso vai gerar movimentos agressivos. Às vezes o silêncio da indiferença não é o silêncio da reflexão, não é o silêncio da meditação, já está gerando agressividade. A agressividade já vai gerar novas aflições.
As aflições vão levar a novas culpas. Sabe o que acontece com essas culpas? A gente vai fortalecendo dupla culpa. Por isso é que ele chama o texto para nós de dupla culpa. Aí eu volto na orientação, conhecimento e consciência. O que ele falou no parágrafo anterior? Ele colocou para a gente que a gente muitas vezes entra em conflito com a consciência. A gente entra em conflito com a consciência porque sabe que precisa fazer, mas não faz. Ah, mas por que sabe? Porque conhece. Porque conhece. Só por isso é que sabe. O que Tiago coloca para nós aqui? Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem, conhece. Quem sabe fazer o bem, conhece. Só não faz, então ele comete pecado. Qual que é o erro dele? Não colocar em prática aquilo que ele sabe colocar. Ele só não faz. Aí ele vai cometendo outros deslizes, conhece, não conhece? Mas ele não se envolve com aquilo que ele conhece. Daí a pouco ele começa com movimentos de autopunição, que vai gerando tensões, aí ele começa a agredir, e aí ele vem com situações aflitivas e vão repetindo culpas. Quando a gente pensa em agressão, nós não estamos falando só da agressão a terceiros. Existe uma outra agressão aqui, que é a agressão a si mesmo. E essa aí, ninguém é capaz de descrever a dor que o ser humano carrega dos enganos cometidos e o estado íntimo aflitivo. Ninguém é capaz de descrever. Mesmo que a pessoa tente explicar, a dor dele, ela é intransferível. Intransferível. O outro pode ter escuta, acolhimento, entendimento. Ele pode ter, mas ele não pode substituir. Por quê? A pessoa alimentou isso. Tá claro? Voltando, ele traz para nós então, olha, os insanos, voltando no parágrafo anterior, os insanos se tornam insanos por terem entrado em conflito com a consciência. Sabiam, mas não fizeram. Por isso que a pessoa se torna insana. A rigor, quem poderá alegar desconhecimento do mal que pratica? Como que a gente vai negar se a gente sabe que está errando? Porque hoje todo mundo sabe o que é certo e errado. Se não soubessem que cometem infração, olha o exemplo que ele vai dando para nós. Se não soubessem que cometem infração, os delinquentes não ocultariam a própria identidade. Se ele tivesse certeza de que ele estava certo, ele não precisaria de fazer escondido. Por que ele faz escondido? É porque sabe que está errado. Aquilo que está certo pode ser visualizado, pode ser apreciado, pode ser criticado. Gente, aquele que sabe que o que ele está fazendo, ele está com a consciência tranquila, ele não precisa de fazer escondido. Se o delinquente soubesse que comete uma infração, não ocultaria a sua própria identidade. Aliás, é até bom a gente pensar se nós estamos tranquilos quando a gente chegar no plano espiritual. Porque tem coisas que a gente tem feito aqui na Terra, e aí, olha, dupla culpa. A gente sabe que não deve... Veja, imagina se a gente desencarna por agora. Dupla culpa. A gente está com o coração limpo, com a cabeça tranquila, para a gente chegar nas portas da morte e ser recebido por alguma entidade, eu não vou nem falar qual, pode ser o mentor, pode ser algum amigo que já chegou primeiro, né, do outro lado, podem ser os próprios obsessores, não importa, estamos com a consciência tranquila para desencarnarmos, porque se for o obsessor que vai nos receber, a gente vai começar a questionar por que a gente está passando, a gente vai querer justificar os enganos que a gente cometeu, a gente vai querer justificar. Se for o mentor, nós vamos ter a cara de pau de justificar. Se é o mentor que nos conhece, que nos entende, que nos surpreende com várias situações de enganos que a gente vem cometendo na Terra, volta de novo o conhecimento e a consciência. Aquele que sabe fazer o bem, por que a gente não está fazendo? Aí ele diz mais,
Por que age o caluniador? Olha o outro exemplo. O primeiro ele deu o exemplo do delinquente. Por que age o caluniador no anonimato? Vocês já viram que quem faz calúnia, um maledicente, ele faz no anonimato? Ele solta uma inverdade. Ele solta uma porcaria. Olha, hoje na era virtual, isso está um desastre. Hoje está um desastre. A pessoa solta uma informação e os outros saem propagando aquilo ali, sem investigação, sem aprofundamento, sem discernimento, que é o pior. E o caluniador? Ele foi só aquele que lançou a semente. O caluniador age no anonimato. Se ele soubesse que ele estava certo, não precisaria de ficar anônimo. Por que a criança que pratica uma peraltice, ela se esconde? Ela comete um erro, olha a questão, olha as pequenas culpas. A criança, quando ela comete um erro, a primeira coisa que ela faz é esconder. Se ela soubesse que ela estava certa, ela não esconderia. Na atualidade, os que continuam a crucificar o Cristo não mais tanto ignoram o que fazem. Os que continuam a crucificar Jesus não ignoram aquilo que estão fazendo. Os que continuam. O que ele quer dizer para nós? Hoje nós não estamos crucificando o Cristo lá naquela cruz, na madeira, no alto do monte. Não, não tem nada daquilo não. A gente está crucificando o Cristo no dia a dia, quando a gente contrapõe as palavras que a gente divulga, as leituras que a gente estuda, que a gente faz, que a gente assimila. A gente está crucificando. Pregar o Cristo na cruz significa contrariar aquilo que o Cristo vem ensinando. Por que ele foi pregado na cruz? Porque ele contrariou o padrão social daquela época. Os que foram adeptos foi a minoria. Naquela época foi a minoria. Hoje nós temos muitos adeptos. Eu estou falando de adepto verbal, ok? Nós estamos com muitos adeptos verbais ao Cristo. Mas quando a gente não coloca em prática, a gente continua crucificando. Por quê? Eu escuto, mas eu não faço. Então eu crucifico. Eu não estou totalmente a favor daquelas colocações que estão sendo feitas nos estudos, nas orientações dos espíritos, nas páginas que a gente abre ao acaso, numa orientação de um amigo, de um familiar, de uma palestra, de um curso. Eu não concordo nada com aquilo. Quando a gente aprofunda, a gente vê que aquilo ali tem princípios fundamentais do cristianismo. Gente, é só mudar de postura. Ah, mas é simples? Claro que não é. Nós estamos acumulando esse mal-estar há séculos. E aí ele fecha para nós dizendo: perante a lei divina, não há falta cometida que não traga alguma consequência para o seu autor. Não existe falta cometida que não tenha nenhuma consequência. Não existe. Toda falta, alguma consequência terá. Avaliemos. Toda falta. Vocês vão, para a gente nortear, vocês vão lembrar a pergunta de número 630 de O Livro dos Espíritos. Como distinguir o bem do mal? Como distinguir o bem do mal? Olha, faz aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. Aquilo que está de conformidade com a lei de justiça. Faz o que está de conformidade. Ou seja, de conformidade com a consciência. Lembra que eu falei no início? A consciência filtrada, não é a consciência que a gente se defende, não. Por isso que eu citei Kardec, quando ele coloca para nós que ninguém é bom juiz em causa própria. Se a gente for sincero com o filtro, a consciência divina, ela está instalada em nós, a consciência divina. Mas se a gente trouxer as nossas vivências, o nosso mal-estar e se proteger, se defender e continuar justificando os nossos enganos, essa consciência, ela não vai nos ajudar. O que está a favor da lei divina é o bem. Como diferenciar o bem do mal? Aquilo que está contra Deus é o mal. Aquilo que está contra Deus é o mal. Avalia. Isso é a coisa mais simples para a gente fazer no núcleo familiar, no ambiente de trabalho, nos meios sociais, no meio político, no meio empresarial. Coisa mais simples para avaliar. O que a gente está fazendo está de acordo com aquilo que eu estudo, que eu aprendo, com a divindade? Está contra? Avalia.
é o exercício sincero da consciência. A gente não abraça culpas. E como o título é dupla culpa, já não basta que a gente já tenha acesso, que a gente já tem acesso a vários, já está bom. Não precisa da gente dobrar, ou seja, vou continuar repetindo os erros. Vou continuar repetindo. Depois que eu descobrir reencarnação, futuramente eu corrijo isso. Será que futuramente eu vou ter a mesma saúde que eu tenho hoje? Eu vou ter a mesma família que eu tenho hoje? Eu estarei no mesmo grupo social que eu estou inserido hoje? Eu terei as mesmas condições de trabalho e de discernimento que eu estou tendo hoje? Corrige hoje. O futuro a gente desconhece. Corrige hoje, para não virar duplas culpas. É isso aí. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que estejam valendo os nossos vídeos. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.